programa Atitude Empreender de hoje receberemos Valdir Miguel, empresário no ramo de hotelaria. Valdir nasceu em Serrania, onde passou grande parte de sua infância. E mais tarde veio para Poços de Caldas, onde iniciou a sua carreira profissional. Conheça um pouco mais dessa história de sucesso. Valdir Miguel começou no ramo hoteleiro no ano de 1970, quando surgiu a oportunidade de arrendar o Hotel do Oeste, localizado na Praça Pedro Sanches, e do qual ficou à frente por 34 anos. Adquiriu posteriormente o Hotel Lealdade, que se tornou o Hotel Nacional. O primeiro empreendimento fora de Poços de Caldas foi na cidade de Ribeirão Preto, onde hoje já possui 5 hotéis. Atualmente, possui mais de 40 hotéis distribuídos em 23 municípios e emprega cerca de 2.600 funcionários. Valdir, seja bem-vindo ao Atitude Empreender. Obrigado. Valdir, você tem uma história muito rica, né? Tá vários anos aqui em Poços, é um participante assim, extremamente ativo desse crescimento que a nossa cidade vem sofrendo, né? Você contribui dia a dia para que isso aconteça. Para começar a nossa conversa, gostaria que você contasse assim, como foi a sua infância com a sua família, como é que foi o início, conta pra gente. Como de qualquer outra família, nós somos de uma família na cidade de Serrania, dista 80 quilômetros de Poços de Caldas. Estudamos na nossa escola do município e, simultaneamente, mesmo com a faixa etária de 8 e 9, 10 anos, nós já trabalhávamos um meio período. Nosso pai tinha um pequeno laticínio, eu falo nós porque eu e meus irmãos, e especialmente o Walter, que nós éramos, assim, diferença de ano e alguns meses a diferença na nossa faixa etária, então nós estávamos sempre juntos, e esse período, então, nós lavávamos lata lá ou no período da manhã ou no período da tarde, conforme o ano letivo que nós estávamos, ou de manhã ou à tarde. Às 6 horas da manhã, nós levantávamos com a eletrônica ligada, o papai nos tirava da cama. Nós somos família de 13 filhos, primeiramente, depois ficamos com 11, né? Esses 11 vivemos um grande período com 11 irmãos, né? 6 homens e 5 mulheres. Então, especificamente, eu e o irmão Walter, nós lavávamos lata junto nessa fábrica de queijo de laticínios que o nosso pai tinha no município de Serrania. E naquela mesma época, épocas dessas chuvas que tem, normal, fazíamos linha de leite já com a faixa etária já para 12 anos, e linha de leite junto com os funcionários, né, dos caminhões, aqueles caminhões antigos, 39, 42, caminhões próprios para laticínios de roça mesmo, de estrada de terra, daquela oportunidade. Estudamos, tiramos o 4º ano de grupo, dali fomos para um ginásio em Machado, o ginásio São José, onde nós fomos lá com 13, 14, 15 anos. Naquela época tinha admissão, fizemos a admissão e começamos a estudar ali. Tirei a 4ª série lá em Machado, que hoje seria o 8º período, né? E estudávamos interno. E lá fizemos um grande hall de amizade com aqueles colegas, nós éramos 100 e tantos alunos lá, né? Nessa área. Tinha pequenos, médios e grandes, 3 turmas lá, né? E nesse período todo terminamos o ginásio, de lá já vim para Poços de Caldas. O Walter tinha vindo para cá e deixou de estudar, não terminou o ginasial e queria trabalhar. E eu estava já no último período também, e eu terminei o período. Então ele veio em agosto para Poços de Caldas de 1963. E eu vim no mesmo ano de 63, só que eu vim já dia 8 de dezembro. Ele veio dia 13 de agosto e eu vim dia 8 de dezembro, que eu terminei o ginasial. A formatura foi dia 27, 28 de novembro. E eu, nesse período, eu terminei os estudos, né? E de lá já vim para Poços de Caldas. E começamos um trabalho aqui de uma pequena loja, na Rua São Paulo, uma loja de 49 metros quadrados, tecidos. Especificamente esses tecidos já eram também da indústria que o nosso pai produziu em Serrania. Nosso pai tinha uma tecelagem e era direcionada ao nosso pai, o irmão mais velho e um cunhado, que administrava a indústria de têxtil.
e o tio que administrava a parte do laticínios, né? E nesse período, depois, o Valdo, irmão, ficou também na área do laticínios em Serrania, e tudo na sequência de trabalho. A cultura nossa dentro da nossa casa, criada pelo nosso pai e nossa mãe, chama-se trabalho. Nós não tivemos uma outra cultura maior do que essa, que ela deu certo para nós, para os nossos irmãos, nossas irmãs. Então, essa cultura para nós foi a máxima. Valdir, nesse ponto, nessa ideia de trabalhar desde cedo, sim, seu pai sempre teve a ideia, então, de colocar você no trabalho, mas sempre remunerar financeiramente o trabalho que vocês executavam? Nós tínhamos um salário no final do mês. Eu recebi o dinheirinho dentro do envelope, naquela oportunidade. Lógico, os empregados, os funcionários tiravam o seu salário mínimo da época. Não existia salário mínimo, mas existia aquele salário básico, era o normal, que nós chamamos em termos de Brasil, né? E nós recebíamos vou falar, 10% a 20% do salário mínimo, mas éramos remunerados. Entrava na fila junto com os funcionários para receber o pagamento nosso. E o nosso pai dizia que não devia um dia de salário para filho nenhum. Essa foi sempre a política dele. Não precisa trabalhar de graça para mim, que eu não preciso. Então, nós fomos criados que nenhum dos funcionários nossos, os filhos, piorou. Os funcionários nossos não podem trabalhar um minuto de graça para nós, que nós não aceitamos. Foi o que nós aprendemos desde cedo. Porque faz falta para eles e não faz fartura para a empresa. Então, trabalhamos nesse parâmetro. Todos os irmãos fazem isso e as irmãs que também labutam fazem a mesma coisa. Ninguém trabalha um minuto de graça dentro das nossas empresas. É proibido. Nós não aceitamos. E com isso, então, nós fomos com essa criação. E essa criação tem dado certo para nós desde o princípio, porque foi sempre um princípio assim, de justiça, né? E aqui nós começamos com a loja pequena, não tinha um funcionário, era só eu e o irmão. Depois, com isso, nós trouxemos alguns primos nossos que vieram aprender também a trabalhar e estudar aqui em Poços de Caldas. E não paramos os estudos, né? Já assim que adentramos Poços de Caldas, matriculei no São João da Escócia, fiz parte da contabilidade, o Val também foi fazer parte de contabilidade, também terminou no segundo ano, não quis estudar mais. Ele não chegava no fim dos estudos. Ele falava que precisava ganhar dinheiro, que não precisava ganhar dinheiro. E o estudo estava segurando ele. Então, você vai estudando, mas tem que trabalhar, lógico, né? E sempre fizemos isso e fomos trabalhando, estudando. Nesse período da loja, nós trabalhávamos como comissionado da loja, como qualquer funcionário empregado, né? Nós éramos empregados da loja que pertencia à indústria têxtil, tá certo? Uhum. Passado um ano e meio, mais ou menos, já foi nos idos de 63, 64, em fim de 64, no carnaval de 65, nosso pai falou assim, dá o balanço na loja e vocês vão pagar a loja, que a loja é de vocês. Mas demos o balanço, não se ficou 10 centímetros de pano sem ser anotado e pagamos. Lógico que nessa parte também não era tão carrasco assim, não cobrou o juro de nós. Mas ajudava e participava com todos os filhos nos outros segmentos. Todos os outros filhos teve a cobertura do nosso pai e nossa mãe. Em todo segmento que nós começamos os nossos negócios, nós tivemos esse apoio dele. E todos deram certo, graças a Deus. Daí continuei os estudos, fui fazer faculdade, terminei um curso, não terminei o curso de Direito, sou da primeira turma da Faculdade de São João da Boa Vista, e eu fiquei com uma dependência, e o serviço começou a apertar demais da conta, eu fui até meio de maio, junho, do terceiro período naquela época, terceiro ano na época, aí eu falei, não dá mais. Aí eu passei mal na estrada, né? Fiz fim de ano, então a tensão fica... E nós com loja naquela oportunidade, então até não tínhamos hotel. Chegamos a montar 4 lojas na cidade de Poços de Caldas. Então começou com essa primeira e aí foi expandindo, rapidamente tínhamos tudo aqui 4, tudo em Poços de Caldas. Todos em Poços de Caldas. Então, Valdir, no próximo bloco você vai dizer para a gente
quais eram essas lojas e como esse processo Tá bem. foi desenvolvido. Tá bem. Nós vamos agora para um breve intervalo e retornaremos com a nossa entrevista.